Deficiência Visual e Capacitismo, com Camila Araújo Alves. Bom, então, eu sou a Camila, eu sou uma mulher cega e há 12 anos uma mulher cega usuária de cão-guia. O cão que me acompanha hoje é o Astor. O Astor é o meu segundo cão-guia. Eu estou com ele há 1 ano, especificamente. Eu fui antes dele guiada pela Puca, uma Golden, que trabalhou comigo durante... Camila é jovem, morena e está num palco sentada numa poltrona, 8 anos. de pernas Se cruzadas. aposentou com 11. À sua frente, Astor, seu cão-guia. E, bom, está aposentada, está com a gente, mas passou a função para o Astor. Astor é um labrador preto, preso por uma coleira. Por que eu me apresento como uma mulher cega usuária de cão-guia? Porque se hoje eu estou aqui para dividir com vocês a experiência da deficiência, não só a experiência da deficiência que eu vivo, mas também a experiência da deficiência que eu estudo, eu preciso dizer que certamente ser uma pessoa com deficiência, usuária de cão-guia, imprime na minha experiência da deficiência relevos muito diferentes de relevos que existiam na minha vida quando eu era uma pessoa cega usuária de bengala. Ao seu lado, uma pequena mesa amarela com uma jarra d'água. Então, enfim, essa questão a gente pode retomá-la no final, mas certamente é uma experiência absolutamente diferente nos dias de hoje, e eu me sinto muito honrada por isso. Em tempos de tantas separações que a gente vive, separações entre espécies, ser guiada por um animal, para mim, é motivo de muita honra. Ter a oportunidade de aprender diariamente com uma espécie que não é a minha. Astor está deitado. Ter o prazer de me tornar cada vez mais humana por aprender com uma espécie outra, é para mim um motivo de muito prazer, de muito orgulho. O fundo do palco é cinza. Bom, se a gente está aqui para somar, multiplicar e dividir, Camila sorri e cruza as pernas. eu quero saber de vocês. Não, primeiro eu quero combinar uma coisa com vocês. Do jeito que está, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Talvez vocês, eu não. Eu preciso de barulho. Eu não sei se vocês estão aí. Eu não sei se vocês não estão. Aí, assim fica bom. Respirem, façam barulho, arreda a cadeira de vez em quando, muda de lugar, me interrompam, deixa o celular assim para tocar, sabe? Uns negócios menos convencionais, assim, não põe no silencioso, não, ou não coloca tudo no silencioso, não tira o som de tudo, não, porque isso deixa bate um pânico, sabe? Dá um desespero, porque aí eu falo e não escuto mais ninguém. E eu não sei se somos 10, 20, 30, 40, 100, se está chegando gente, se está todo mundo indo embora. Eu preciso de barulho. Então, se enquanto eu estiver falando, vocês não estiverem entendendo alguma coisa, não, assim, façam. Podem fazer aí uma cara feia de quem não está entendendo, mas traduzam isso em som, por favor. Se estiverem entendendo também, traduzam em som. Se tiverem alguma dúvida, traduzam em som também. Seja lá o que estiver passando com vocês, eventualmente traduzam em som, por favor. Pode ser? Ok. Me interrompam a hora que vocês quiserem também. Não precisa esperar o final para perguntar nada, não. Pergunta no meio, que é bom também. Vou interromper você então, Posso? Camila. Gente, tem um microfone aqui volante que vai rodar para quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser fazer alguma colocação. Então é só chegar pertinho aqui, pegar o microfone. A única coisa que a gente sempre pede é que haja objetividade na formulação do que vai ser dito, para a gente também não tergiversar além do necessário. Tá bom? Obrigado. Bom, tudo combinado? Então agora eu quero saber de vocês uma coisa, algumas coisas. O que vem à cabeça de vocês
quando vocês escutam a palavra deficiência? O que vem? Como vocês definem o que é a deficiência? Em uma palavra. Falta. Particularidade e limitação. Diferente. Discriminação. Preconceito. Necessidades especiais. Descaso. Pena. Tá bom? Afeto. Integração. Curiosidade. Agora me digam uma coisa. O que essas palavras, ou pelo menos a maior parte dessas palavras, têm em comum? Menos-valia. Todo mundo concorda? Parece, né? Agora, pensem comigo. Que vida, que organização subjetiva, que organização existencial uma pessoa tem, ou uma pessoa terá, ou uma pessoa pode ter, sendo ou tendo uma importante característica da sua vida, da sua existência, do seu corpo, definido por aspectos de menos-valia. Posso. Que existência, que subjetividade se forma numa pessoa que tem o seu corpo, a sua existência definida por aspectos de menos-valia? Como? Complexo de inferioridade. Dependência? Dependência. Eu vou ler para vocês um trecho bem pequeno, é uma frase, na verdade, de uma conferência de uma mulher negra feminista, romancista nigeriana, que se chama Chimamanda Adichie, que na ocasião do TED, que eu estou citando, ela fala sobre o perigo da história única. E lá pelas tantas, já para o final da conferência dela, ela diz: então é assim que se cria uma única história. Mostre um povo como uma coisa, como somente uma coisa, repetidamente, e será o que eles se tornarão. O que isso tem a ver com a maneira como que essa perspectiva, o que essa criação de uma história única tem a ver com olhar para a deficiência a partir do déficit, da falta? Primeira coisa que a gente precisa entender é que a deficiência definida como déficit, falta, incapacidade, limite, dificuldade, incapacidade, é uma versão da história da deficiência. Não a única versão da história da deficiência. Mas certamente é a versão que impera nas nossas vidas. Nossas, que eu digo, das pessoas sem deficiência e das pessoas com deficiência. E essa lógica, a lógica que faz com que a gente olhe para a deficiência a partir da falta e da incapacidade, a gente chama nos estudos da deficiência de um modelo médico da deficiência. E o modelo médico da deficiência, ele se apropria do corpo e ele se apropria de distintas organizações corporais, de determinadas organizações corporais, julgando-as como organizações corporais menos capazes ou incapazes nessa sociedade. E isso
esse pensamento, ele orienta todas as nossas práticas, intervenções, relações que a gente vai estabelecer com as pessoas com deficiência, com o tema da deficiência, seja lá onde for. Então, quando a gente fala de deficiência, quando a gente trabalha com a deficiência, quando a gente vai trabalhar com a deficiência, quando a gente vai se relacionar com uma pessoa com deficiência, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o que eu penso sobre a deficiência. Porque o que eu penso sobre a deficiência, como eu me sinto diante da deficiência, vai definir a maneira como eu vou me relacionar com as pessoas com deficiência e com o tema da deficiência. Esse movimento parece um movimento simples, assim, já banal. Tá bem, todo mundo já fez isso. A gente muitas vezes vai se relacionar com esse tema partindo do pressuposto médico da relação com esse tema, como se essa fosse a verdade única a respeito das vidas das pessoas com deficiência. E não é. Pois bem, a versão médica da deficiência é uma versão que existe e, enfim, está aí no mundo, operando em mim, vocês, até hoje. Mas não é a única. A gente tem, historicamente, surgindo na África do Sul, depois, ao mesmo tempo, nos países de língua inglesa, Reino Unido, Estados Unidos, um grupo de pessoas deficientes que se encontram e criam, pela primeira vez na história da deficiência, um movimento social das pessoas com deficiência. Esse grupo, esse movimento social, ele surge nos anos 70 e ele vem para quê? Ele vem para dizer o quê? O que essas pessoas estão fazendo quando elas se organizam e criam o modelo social da deficiência? O que eles estão fazendo é o seguinte, reivindicando o direito de dizer o que quer que seja sobre eles mesmos. Eles estão reivindicando autonomia. Eles estão reivindicando lugar de fala. Eles estão reivindicando o lema do modelo social da deficiência é o nada sobre nós sem nós. Eles estão reivindicando que as coisas e as decisões e as leis que existam, sejam passadas, consultadas, tomadas, decididas com nós, não sem nós. Por quê? Porque quando a gente está falando da versão médica da deficiência, o que a gente tem? Um corpo incapaz. A gente tem pessoas incapazes. Pessoas incapazes que não podem dizer por si mesmas e que precisam sempre de alguém que diga por elas. Por quê? Porque são incapazes. Porque não sabem. Porque não sabem de si. Porque não são capazes de dizer sobre si. O modelo médico da deficiência, ele individualiza a deficiência no corpo de quem experimenta a deficiência. A partir da lógica do modelo médico, a deficiência é uma condição biológica e individualizada. Problema de quem vive. A questão é que, quando surge o modelo social da deficiência, o que os militantes desse modelo vão dizer é que há uma diferença entre lesão e deficiência. E essa separação ela é crucial hoje, agora, para a gente entender o lugar da deficiência como um marcador de opressão. Assim como a gente já vê a raça, assim como a gente já vê as condições de gênero, religião, essas questões são questões que a gente já considera como marcadoras de opressão. E a deficiência ainda não. Mas hoje, a gente vai partir desse lugar. A gente vai redefinir o conceito de deficiência
e vai compreender a deficiência a partir de um marcador social. E é fundamental para a gente conseguir fazer isso, entender que lesão não é igual deficiência. E que a lesão, sim, é algo do domínio médico. É algo que vai ser cuidado por um saber médico. É algo do qual a medicina vai se apropriar, vai cuidar, vai tratar, mas a deficiência não. E ser uma pessoa lesionada não me torna automaticamente uma pessoa com deficiência. Se a deficiência ela não é sinônimo de lesão, e se ser uma pessoa lesionada não me torna automaticamente uma pessoa com deficiência, o que pode ser a deficiência a partir de agora, então? Alguém tem ideia? Se a deficiência já está separada da lesão, se a gente já está colocando a deficiência dentro de uma discussão social, como um marcador de opressão, o que é a deficiência? Como a gente pode redefinir a deficiência a partir de agora, então? Uma outra forma de existência, possibilidades, característica, outro tratamento, oportunidades, a deficiência como uma construção. Vejam bem, a gente troca de óculos, a gente começa a ver coisas que não apareceram na primeira definição do que é a deficiência. Não tinha possibilidades antes, não tinha construção antes, não tinha novo tratamento antes. Pois bem, o que os primeiros teóricos do modelo social da deficiência vão dizer é que a deficiência é sim uma construção social e que é uma construção social que se dá de que forma? No encontro do que com que? É o encontro com um corpo diferente, com um corpo lesionado e uma sociedade muito pouco sensível às variações corporais. A deficiência, então, não está em mim. A deficiência é da ordem do encontro. A deficiência, ela é produzida no encontro. A deficiência, a partir do modelo social, deixa de ser alguma coisa que eu carrego comigo. E aí a gente vê historicamente, inclusive, as mudanças de nomenclatura. Pessoas portadoras de deficiência não cabem mais nesse contexto, porque aqui eu não carrego mais a deficiência em mim. Porque aqui a deficiência ela é produzida no nosso encontro. Se eu carregar, vocês vão ter que carregar também. Barulho. Se a deficiência é uma produção, se a deficiência ela é produzida no encontro de uma sociedade muito pouco sensível com determinadas diferenças, a gente tem aqui uma questão para resolver. Uma questão histórica para resolver. Qual é o nosso lugar, qual é o meu lugar nessa luta e qual é o lugar de vocês nessa luta? Então, quem luta na luta, no campo da luta das pessoas com deficiência? Só as pessoas com deficiência? Porque se essa luta ficar só com a gente, ela não vai andar. Porque enquanto a gente estiver lutando, uma outra parte vai estar produzindo a deficiência. E aí, não vamos sair do lugar. A luta é pelo encontro. A luta se dá no encontro, é pelo encontro, é pela transformação dos encontros e, principalmente, por uma disponibilidade de nos abrirmos para nos transformarmos.
incluindo o risco de nos encontrarmos com uma parte muito monstruosa de nós mesmos. Bom, os teóricos da primeira versão do modelo social da deficiência também lutaram por autonomia. Lutaram pelas adaptações arquitetônicas nos prédios, nos transportes, nas ruas, nas cidades, porque eles entendiam que a ausência de pessoas com deficiência circulando pelas ruas, nada tinha a ver com o fato das pessoas com deficiência não existirem ou não quererem circular, mas isso se dava porque existia uma cidade que impedia as pessoas com deficiência de circularem. Pois bem, vamos então fazer as adaptações arquitetônicas. Vamos fazer as adaptações a nível de informação. Coloca programa de voz para a galera, põe rampa, elevador, coloca também. Mas o que vocês quiserem colocar, coloca também. Não tira nada, coloca tudo. E aí, o problema está resolvido? Por quê? Então, veja bem, se a deficiência está no humano, eu poderia concluir que todos somos deficientes, então. Sim? Todo mundo de acordo? Todo mundo está com a LBI aí no bolso? Sabem o que é LBI? Lei Brasileira de Inclusão, não? Ninguém tem um formato digital da LBI aí, não? Não, salvo. Para questões de ausência de internet. Quando a coisa acontece de uma vez só. Porque se todos somos deficientes, eu sou a única pessoa com deficiência aqui agora? Não sou... Pera. Pois bem, se eu não sou a única pessoa com deficiência aqui agora, por que eu tenho na minha bolsa 2 tipos de leis diferentes, nesse momento, que estão comigo para que eu garanta a minha circulação da minha casa até aqui? Se todos somos deficientes, por que só alguns sofrem por serem deficientes? Se todos somos deficientes, por que algumas pessoas carregam nos seus corpos, nas suas subjetividades, a marca da deficiência e outras não? E o que é a deficiência no encontro? Falta de conhecimento, de empatia. Sabe qual é o problema do rumo dessa prosa? Que elas pode nos levar para uma relativização da deficiência. Que ela pode tornar menos complexa a discussão da deficiência. E aí a gente pode sair daqui hoje entendendo que realmente, para todos, falta alguma coisa. Para todos, alguma coisa é difícil. E aí a gente vai ter retomado o contato com as concepções médicas da deficiência. Porque, efetivamente, quando eu saio de casa com o meu cão, cheia de lei na bolsa, para mim, para guardar, para distribuir, depende de cada caso, mas que tem xerox na bolsa para deixar com quem precisar tem, isso marca uma existência que não tem livre acesso. Onde o direito de ir e vir não está garantido. Se não tem mais ninguém aqui que esteja com algum parágrafo da Constituição que resguarde o direito de ir e vir, a gente não está falando do mesmo problema entre nós. Eu não quero dizer com isso que nós, pessoas com deficiência, temos mais problemas.
que eu estou querendo dizer com isso é que tem um marcador específico que é a deficiência. Quando os teóricos do modelo social da deficiência lutam por uma autonomia baseada na independência, na relação de uma luta por um espaço no mercado de trabalho, uma luta pela produtividade, pelo direito de produzir, por querer produzir. Todas essas adaptações arquitetônicas. Por que isso não resolve? Isso não resolve tudo, isso resolve uma parte dessa história, mas não resolve tudo, porque olhar para a deficiência única e exclusivamente dessa forma também é uma forma opressora de olhar para a deficiência. Por quê? Porque essas reivindicações atendem a pessoas levemente deficientes. Atendem a pessoas que conseguiriam trabalhar ou conseguem trabalhar, conseguem sair de casa, conseguem estudar, se essas adaptações forem feitas. Atendem a pessoas que possuem um grau de autonomia baseado na independência, presta atenção, baseado na independência maior, na independência no fazer sozinho. Quem percebe a lógica da opressão presente no modelo social da deficiência são as feministas negras, nos anos 90. Porque elas entram e falam assim, mas espera, nada sobre nós sem nós, mas nós quem? Porque enquanto vocês estão lutando aí para poder falar sobre vocês, lutando por uma autonomia baseada na independência, na inserção de vocês no mercado de trabalho, nós estamos aqui cuidando de pessoas gravemente deficientes. Corpos que jamais conseguirão trabalhar. Corpos que jamais serão inseridos no mercado de trabalho e corpos que jamais poderão funcionar autonomamente se a gente seguir entendendo a autonomia como uma independência. E aí elas colocam um grande problema na discussão social da deficiência. E elas passam a dizer que esse nós, do nada sobre nós sem nós, precisa incluir muito mais do que só as pessoas com deficiência. Que esse nós precisa incluir as pessoas, principalmente, que cuidam das pessoas gravemente deficientes. E elas fazem uma reivindicação extremamente relevante para o contexto da deficiência e para a nossa discussão aqui hoje, que é a reivindicação do cuidado, do lugar do cuidado como um lugar de justiça social. Não mais como um lugar que colocaria os corpos deficientes, de novo, numa posição subalterna, numa posição excluída. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Ou eu estou sozinha aqui? Pois bem, uma dimensão política do cuidado. O cuidado não faz de uma pessoa numa posição subalterna. O cuidado não faz de uma pessoa dependente. Porque aí o que elas começam a falar? Que se o cuidado é uma condição política, é um direito, aí entra no hall das lutas por justiça social e não mais um cuidado que fica ali no âmbito da caridade, da pena. Ah, vou fazer porque, coitado, né? Não. É o cuidado como um direito. Um direito e um cuidado no âmbito da justiça. E não no âmbito do assistencialismo. E aí, elas começam a dizer que a luta por uma autonomia baseada na independência é uma luta absolutamente opressora. Porque, efetivamente,
ninguém, nem com deficiência, nem sem deficiência, é independente. Por que as pessoas com deficiência deveriam de ser, então? Se todos dependemos de uma rede, se todos dependemos em algum nível, que não é o mesmo, mas se todos dependemos em algum nível de uma rede de relações, por que nós, pessoas com deficiência, deveríamos, em algum momento da nossa reabilitação, passar a fazer sozinhos? Essa meta é uma meta absolutamente opressora, que não considera os corpos deficientes. E o que elas vão dizer é que a autonomia precisa ser buscada não numa relação de independência, mas numa relação de interdependência. E aí a gente tem uma outra virada fenomenal no campo das discussões da deficiência. Não se trata de dizer que uma pessoa com deficiência é dependente porque ela precisa de alguém. Todos precisamos. A vida só funciona numa relação de interdependência. O porquê a gente discute isso em alguns casos, em outros não, é uma questão. Por que que isso precisa ser firmado na discussão da deficiência e não em outras discussões é uma questão. Mas certamente, se eu hoje tivesse que ter vindo sem o Astor, eu não viria. Não porque eu sou dependente dele, mas porque a nossa relação de interdependência me faz fazer. Ele me faz fazer mais. Com ele eu faço mais. Com ele, com o Astor, com o programa no celular, com o programa no iPad, com o programa no computador, com o meu relógio, com sei lá quantas coisas eu usei para chegar aqui hoje, de rede, com tudo isso eu posso mais e não menos. Com tudo isso eu faço mais e não menos. A rede de interdependência, ou seja, uma autonomia baseada na interdependência, é uma autonomia onde a gente pode apostar na criação e no aumento e fortalecimento das redes com as quais a gente vai contar. Não focar em algum dia a pessoa com deficiência não precisar dessa rede. Isso é uma coisa que acontece muito nas escolas, por exemplo. A gente tem crianças com deficiência acompanhadas de mediadores e a gente fica muito ansioso para quando é que essa criança não vai precisar mais do mediador. Como se fosse um problema precisar do mediador. Como se isso, por si só, definisse uma condição subalterna para aquela criança. Quando não. É claro que pode definir dependendo de como aquela rede esteja organizada. Mas não é um fato que ter um mediador é tornar uma criança dependente. Não é um fato que ter um cuidador é tornar uma pessoa dependente. Mas é um fato que se eu fortaleço essa rede, se eu posso apostar nessa rede, aí sim eu posso ser uma pessoa mais autônoma. Aí sim eu posso ser uma pessoa com mais alcance nesse mundo. Tá ficando claro? Alguém quer falar alguma coisa até agora? Camila calmamente dá um gole de água na caneca que está ao seu lado. Ô, Leandro? Ela aponta para a caneca. Não quero falar, porque vai sair no vídeo. Um homem sobe no palco e serve mais água para Camila. Quando as perguntas forem assim maiores, é bom ouvir no microfone para ficar registrado aqui no vídeo. Da plateia, um homem faz uma pergunta. Será que você já fez alguma pesquisa? Como é que acontece isso no mundo animal, que não é dos homens? Pera, como é que acontece o quê? A relação de dependência de, por exemplo, um animal que tenha algum problema, né? Aí, como é que os outros animais tratam? Por exemplo, um formigueiro. A formiga tem uma deficiência. Como é que as formigas tratam? Eu não sei. Você conhece? Eu não sei. Eu sei que, eventualmente, historicamente, né, na nossa história
da nossa espécie, a gente matava. A gente matou. A gente mata. Essa relação entre espécies é uma coisa que eu tenho começado a pesquisar agora no doutorado. Então é uma coisa muito nova para mim. E dessa relação específica de como os animais lidam com as diferenças dentro das suas relações, eu só tenho uma história que é bem recente, de um cão-guia mais velho, aposentado, que ficou cego e que passou a ser guiado pelo cão que substituiu ele naquele trabalho. Então, esse cão-guia novo que chegou, além de guiar o dono que era cego, ele guiava também o cão que ficou cego depois da aposentadoria. Então, ali alguma coisa foi construída não pelo extermínio, mas pela relação de fortalecimento da rede. Mas realmente essa relação entre espécies eu vou ficar te devendo. Camila, talvez fosse bacana poder falar alguma coisa sobre a deficiência como identidade. É verdade. Quando vem o modelo social da deficiência e quando vem a segunda versão do modelo social da deficiência, a deficiência deixa de ser aquilo que é definido pela falta, pelo déficit, pela incapacidade, mas a deficiência passa a ser uma outra forma de estar no mundo. Alguém falou isso aqui na frente. A deficiência é como um outro modo, como um estilo de vida, como tantos outros, que assim como tantos outros estilos de vida, precisa de determinados cuidados e arranjos diferentes. Mas o fato de precisar desses determinados arranjos não constitui aquela condição como menor, porque todo estilo de vida requer uma organização, um arranjo, para que ele possa existir. E aí, a deficiência deixa de ser, nesse contexto, aquela coisa que eu tenho que esconder, aquilo do qual eu preciso me redimir, aquilo do qual eu tenho vergonha, e passa a ser uma condição identitária. A minha identidade. Assim como a gente já vê acontecendo nos movimentos negros, por exemplo, assim como a gente já vê acontecendo nos movimentos de gênero, por exemplo, o que acontece no modelo social da deficiência é que aí a deficiência entra como uma categoria identitária. Eu sou uma mulher deficiente. E ninguém precisa me proteger disso. Essa é quem eu sou. E eu sou deficiente não porque sou menor, porque... Sou deficiente porque tenho uma condição, um estilo de vida organizado, com determinados arranjos, e falo então a partir daí. O meu lugar nesse mundo, um dos meus lugares de fala nesse mundo, é o meu lugar como uma mulher deficiente. Aqui, o movimento social da deficiência, ele vai fazer... o movimento social da deficiência ele vai aprendendo com outros movimentos sociais, né? Então, como a gente já tem no movimento negro uma apropriação de determinados termos que a gente antes não podia usar, por exemplo, uma pessoa se dizer preta, ou uma pessoa se dizer viado, dentro dos movimentos de gênero, o que a gente faz no movimento da deficiência é deficiente. Essa é a condição identitária da qual a gente fala. E por que a gente fala da deficiência como uma condição identitária? Porque essa é a condição que é oprimida. Por que a gente se afirma por ela? Porque é ela que é oprimida diariamente. Não é aleatório. Um dia acordei e falei, vou falar aqui que eu sou uma pessoa com deficiência, eu sou deficiente. Não. É justamente a condição que me oprime que eu vou afirmar.
E a condição que me oprime por quê? Porque quando eu digo, tá, então temos aqui uma condição que me oprime, uma marca. Vamos ver como a gente se relaciona com essa marca. Há 10 anos, mais ou menos, no Brasil, a gente teve a tradução de um termo que vem do inglês, que foi traduzido para o português como capacitismo. Vocês já ouviram falar? Sim? O capacitismo, ele está para as pessoas com deficiência como o racismo está para as pessoas negras, como a homofobia está para as pessoas homossexuais, como a transfobia está para as pessoas trans, como o machismo opera no gênero, nas discussões de gênero. O capacitismo é o nome que a gente tem para dar, para nomear a violência que a gente sofre cotidianamente por sermos deficientes. Uma violência que é acionada toda vez que a gente avalia um determinado funcionamento corporal pela sua capacidade ou incapacidade. E vem cá, o que é que a gente não avalia? Qual é o corpo que a gente não avalia por sua capacidade ou incapacidade? Se a gente for ver, o racismo é capacitista. Porque o racismo vai dizer que os corpos negros são menos capazes de, ou são menos capazes de aprender, porque cientificamente são menos inteligentes por causa de quê? Essa é uma medição capacitista sobre os corpos negros. É uma deficientização da raça. Vocês entendem isso que eu estou falando? Fica claro? Quando eu digo que uma mulher não pode assumir a gerência de uma grande empresa porque ela não é capaz, eu estou fazendo uso do capacitismo naquele corpo, daquela mulher. Porque eu estou avaliando e olhando para aquele corpo com uma medida da capacidade ou incapacidade. Ou seja, as discussões de gênero também são capacitistas. Aí já o que tinha de capacidade, se tinha alguma, o que tinha, já era, perdeu. Essa é uma avaliação capacitista. Ou seja, a gente precisa pensar que o capacitismo, ele não está só sobre as deficiências, mas ele está sobre todos os processos de deficientização que nós produzimos sobre outros corpos. Porque os processos de deficientização que a gente opera não tem a ver só com pessoas com deficiência. Mas a gente deficientiza tudo o tempo inteiro. Quando a gente diz para uma pessoa que ela fez uma coisa que eu não achava certa e a gente diz assim, putz, você parece cega, cara, você não viu. Eu estou associando a cegueira com a incapacidade de avaliar corretamente uma situação e ali tem a presença da deficiência como incapacidade e ali tem uma equação capacitista. E a pessoa pode nem ser cega. A gente pode estar falando de pessoas sem deficiência. Da incapacidade. Sempre da incapacidade. Por isso, a deficiência se torna uma condição identitária. Não porque ela é uma condição incapacitante, mas é porque alguns corpos são oprimidos a partir dessa identidade. Fica acessível? Ih! Sensacional!
Porque o que acontece com o caso da loucura é exatamente isso. Um processo de deficientização da saúde mental. É o que a gente faz o tempo inteiro com os usuários da saúde mental. O tempo inteiro a gente está dizendo deficientes, deficientes, incapazes, deficientes, incapazes, deficientes. Tem aí um vetor absolutamente capacitista. Isso é muito próximo da saúde mental. Assim como também é muito próximo de algumas condições de deficiências específicas, a condição da loucura. Por exemplo, historicamente, a gente sabe que pessoas surdas, antes de serem diagnosticadas com surdez, são tratadas como pacientes de saúde mental. Por exemplo, pessoas com doenças raras, doenças crônicas, às vezes invisíveis, também. Porque são doenças raras, crônicas, que produzem efeitos no corpo, que nem sempre são visíveis, ou seja, não tem nenhuma deformidade específica, uma alteração física. E ali você fala, não, esse problema aqui é dar remédio, dar remédio, como se a saúde mental se resumisse a remédio, não é. Mas nesses corpos se medicaliza. Esses enlouqueceram. O autismo, tá aí. O autismo é outra condição absolutamente deficientizada nessa sociedade. O autismo ainda tem uma condição legal, né, o fato dele ter entrado como uma condição de deficiência legalmente falando, que ainda produz uma saia bem justa, né? Fica bem na briga entre a saúde mental e a deficiência. Porque a gente tem uma certa apropriação do autismo que o trata lá no campo da psicose, e a gente, por outro lado, tem uma briga para que o autismo seja visto como uma deficiência e não como uma psicose. Agora, eu tenho uma pergunta. Aonde que existe esse sujeito que é capaz? Aonde que está esse sujeito que não tem nenhum tipo de problema mental? Aonde está esse sujeito que tem um corpo perfeito, uma ideia perfeita, um jeito de ser perfeito, um funcionamento perfeito? Aonde que está esse sujeito que faz com que toda diferença seja nomeada e nomeada como categoria subalterna? Sabe onde esse sujeito está? Ele está como se fosse um alvo do lugar onde todas as pessoas com deficiência têm que alcançar. Esse sujeito, ele produz um extremo trabalho na vida da gente. E ele produz uma profunda sensação de exaustão na vida da gente e de solidão. É aquela sensação de, não é possível, não tem nada que eu faça que me deixe chegar lá. Não, ainda falta. Vai. Essa suposta saúde. Seria dizer que, no caso, essa suposta saúde, ela seria uma condição invisível, uma condição sem contextualização histórica. E, pelo outro lado, vamos dizer assim, o deficiente ou a deficiência, ela teria uma contextualização histórica. Me diga se eu entendi. Essa saúde absoluta, essa coisa aí desse sujeito absolutamente pronto, saudável, inteiro, perfeito, esse é ahistórico. Ahistórico, exatamente. Esse ahistórico, invisível. Ninguém nunca viu. Razão ninguém de eu nunca falar. Conversou com ele. Ninguém nunca encontrou com ele em lugar nenhum. Exato, ele não invisível. faz parte das nossas relações. Ele é invisível, ele não faz parte das relações. Ele não faz encarnadamente, mas ele orienta todas as relações.
é um sujeito... A câmera segue mostrando Camila no palco. Está sendo filmado. Mas ele... É isso. Nesse sentido, a deficiência, o deficiente, pelo menos, é mais vivo, né? A plateia está fora de quadro. Pelo menos tá mais aqui, né? Tem um corpo, né? Tentando colocar de uma outra forma, vamos dizer, esse lado saudável, ele, apesar do controle, ele se desconhece, ele não se enxerga. Seria mais ou menos isso. Seria isso. Foge completamente a... Como é que eu posso explicar isso? Justamente por conta da invisibilidade, não existe ali algum fator que acuse ou que defina qualquer tipo de patologia, vamos dizer assim. Ele não tem, mas ele determina todas. Ele determina todas, claro. Sim. Quer dizer, está completamente à parte de toda a situação, controlando a situação. Controlando toda. Controlando Seria toda. Isso. Da plateia, uma mulher faz uma pergunta. Não sei, Camila, mas eu fico pensando nesse rumo dessa prosa. Vai. E tem uma coisa que me preocupa em relação a isso. Por quê? Eu entendo que não existe... De novo, aquele problema que você falou antes, que é o fato de homogeneizar todas as pessoas e não apontar para as marcas e as diferenças. Então, assim, eu entendo que não existe esse sujeito não marcado, né? Como diria Haraway. Uhum. Mas eu entendo também que nas nossas práticas cotidianas, na nossa vida do dia a dia, a gente está o tempo todo operando com isso. O que eu quero dizer? Por exemplo, quando a gente tem o DSM-5, né? O que é isso? Né? O Manual das Doenças Mentais. Quando eu tenho isso, esse sujeito não marcado, ele está me dizendo o que é e o que não é deficiência. E ele está dizendo a partir de pessoas que fazem o DSM-4. Sim. Entende? Então, assim, eu acho que a gente também precisa dizer que isso não é tão abstrato assim. Ou seja, isso opera nas nossas vidas o tempo inteiro. Isso opera. É né? verdade. Então, entende assim, um pouco esse cuidado. Isso é um trabalho, a gente tem que trabalhar constantemente para enxergar. A gente tem que trabalhar para enxergar isso agora. Constantemente, a gente tem que... Isso é um trabalho, na verdade, de educação, né? E constante. Na hora que ela falou assim, você está cega, você não viu aquilo? Isso a gente fala com uma criança de 2 anos. Você está surda? Eu estou te chamando. Uhum. E isso, constantemente, a gente tem que estar se colocando e se policiando e realmente mudando. Não é nem só se policiar, é mudando a nossa mente. É enxergando de uma forma diferente. Certamente. E em nós, não é que nós, pessoas com deficiência, estamos livres dessa forma de opressão também, porque também não estamos. Invariavelmente, eu posso assumir uma posição opressora diante de uma pessoa com alguma outra deficiência que não seja a minha. E a minha é só minha, nem outra pessoa cega tem a mesma condição que a minha. Ou seja, também estar com outra pessoa cega não me garante ali naquela relação que eu não vá assumir uma posição opressora. Essa pessoa invisível, metafísica, essa entidade metafísica perfeita, abstrata, onipotente, ela, justamente por ser da forma que ela se empresta a ser apropriada pela gente o tempo inteiro. Então somos nós que a encarnamos. Somos eu e você e cada um de nós, na lide cotidiana da vida, que faz esse papel.
Isso pode estar, e de fato está, institucionalizado em dispositivos como os DSM e outras coisas mais, e manuais de psicopatologia e diagnóstico, o que for, mas no campo da experiência concreta de cada dia, pode ser qualquer um de nós que vai vestir essa identidade supostamente maravilhosa, sublime, perfeita, para atuar e operar a opressão. E que vai, nesse sentido, que eu concordo, produzir a deficiência. Exatamente. Porque se a deficiência é produzida, e se alguns corpos ficam de fora, numa organização social, em determinados modos de organizar uma cidade, um trabalho, uma vida, é porque ali esse sujeito existiu. Naquela organização existiu. Existe também esse sujeito em nós, pessoas com deficiência, quando nós entendemos com a gente mesmo que a gente precisa sempre fazer mais para chegar a algum lugar que não é o nosso. Porque tem uma questão no campo da deficiência que interfere muito na luta social das pessoas com deficiência, que é a dificuldade que nós temos, e eu digo isso porque é uma dificuldade minha também, de me afirmar como uma pessoa com deficiência. De me afirmar politicamente a partir da minha deficiência. E é difícil por quê? Porque se tudo que a gente discutiu a respeito das concepções da deficiência opera também em mim, em algum lugar eu também acho que ser deficiente é menos. Eu também acho que em algum lugar isso me torna incapaz. Por quê? De onde eu tiraria e desenvolveria algum orgulho de ser deficiente? Por que eu teria orgulho de ser uma coisa tão menor, tão incapacitante? Por isso, a importância de afirmar a deficiência como uma condição identitária, identitária, política, onde está a minha força, e não a minha fraqueza. Porque, efetivamente, os momentos que eu me torno mais fraca comigo mesma são os momentos em que eu nego essa minha existência, essa minha condição existencial, e aí eu acabo largando uma ferramenta e outra, uma rede e outra, e aí eu não faço. Acaba se excluindo, né? Participa desse processo de exclusão. Participamos, certamente. Camila, eu sou Ana Cláudia, eu estudo na FAMAT, não tenho a honra de ter estudado com você, mas ouço muito a seu respeito. Eu estou fazendo um estudo para minha monografia a respeito da relação do sujeito com o seu corpo diante do envelhecimento. E como é angustiante para o sujeito envelhecer numa sociedade que valoriza o belo, o jovem e o vigor. E como é ter que lidar com isso todos os dias. E aí você falou muito dessa questão de se afirmar como identidade. E os textos que eu tenho lido têm falado no sentido de a gente não aceitar muito essa nomeação de idoso, né? E sim, que essas pessoas possam se afirmar, e nós possamos afirmá-las como velhas, e que isso não teria nada de negativo, mas ao contrário, é constituinte da própria pessoa, daquela condição. A minha pergunta para você é se você tem percebido a velhice como um tipo de deficientização. Certamente. Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, nos estados onde a gente tem as delegacias policiais que atendem as pessoas com deficiência, elas estão sempre associadas ao atendimento de pessoas idosas também. Ou algumas colocações, quando a gente... isso é comum em alguns eventos que tratam da deficiência, que é muito usado para gerar, sei lá qual é o afeto que isso gera. Mas, por exemplo, você não é deficiente agora, mas pensa só quando você envelhecer. Quem vai que... Meu Deus! Olha, veja bem, o que esse tipo de afirmação faz? Pega a deficiência como uma ameaça, ou seja, ameaça uma pessoa com a condição da deficiência. Então, veja só, você não está ajudando a pessoa cega a atravessar a rua hoje, quando você for velha, reticências. Terror. Quando você for velha, acabou, não quero envelhecer, você cega o ó. Não dá. Mas, então, tem, sim, uma relação muito íntima entre o envelhecimento e a deficientização, porque tem a ver com a tomada desses corpos que envelhecem como corpos que passam a ser
incapazes nessa sociedade. Corpos que não vão mais produzir, que começam a ter determinadas limitações corporais ou que vão produzir determinados adoecimentos e deficientes, incapazes. É a mesma lógica. É muito, muito íntimo essa relação. Oi, Camila. Eu sou a Priscila, eu sou fonoaudióloga, trabalho com deficiente auditivo na área de reabilitação através de aparelhos auditivos. E eu cheguei um pouquinho atrasada, eu não sei se você chegou a falar sobre como foi, não sei se você nasceu com deficiência visual ou adquiriu, como foi para você. E falar um pouquinho desse lugar de aceitar a deficiência, não sei se é a palavra, porque na minha prática clínica eu vejo muito preconceito dos pacientes que vêm até mim, e quando eu dou o diagnóstico e falo que preciso usar prótese é um terror, muitos falam que preferem morrer, muitos não, alguns falam que preferem morrer, e outros, se a prótese for visível, não querem usar de jeito nenhum, apesar de ter muito problema social, de comunicação, no mercado de trabalho. Eles negam e vão viver de qualquer jeito a vida. Como é isso? Até para mim, enquanto profissional, saber conduzir isso, né? Porque também é um direito da pessoa não querer usar. Sim. Né? E não usar não implica necessariamente no fato de que ela seguirá de qualquer jeito, né? Implica que ela vai seguir de algum jeito, que pode não ser qualquer, pode ser, pode não ser, mas depende de que arranjos ela vai encontrar ali depois de ter decidido que não usaria aquele aparelho, né? Outro dia eu fiquei sabendo de um aluno que está até na UF agora, que é cego, e não usa bengala. Por quê? Porque não quer. Faz tudo sem usar a bengala. Ele vai, sai de casa, pede alguém para levar até o ponto de ônibus. Quando chega no ônibus, alguém avisa quando está o ponto. Aí chega no ponto, pede alguém para levar até um lugar. E assim vai. Eu não posso dizer que essa pessoa vive a vida de qualquer jeito. Ela deu aquele jeito. Não é o jeito que eu dei. E se eu tivesse que passar por isso de novo, não seria a escolha que eu tomaria. Mas foi. E não porque ele não conhecia as possibilidades que ele tinha. Foi uma escolha baseada em que, não sei. Mas eu nasci com retinose pigmentar, que é uma doença degenerativa da retina. E descobri quando eu tinha 4 anos, logo que eu entrei na escola, efetivamente eu não sei o quanto eu já vi nessa vida, se eu já vi muito, se tudo que eu via era muito, se dava para ver mais do que eu vi, não tenho parâmetros. A degeneração foi acontecendo até os meus 10 anos de idade, quando eu tive uma perda mais significativa, já com a cegueira noturna, que é uma característica da retinose pigmentar, num estágio mais avançado. E aí, com 10, 11 anos, eu tive a perda da visão periférica e a cegueira noturna. E com 15 anos eu perdi totalmente a visão. Hoje eu percebo só claridade, se está de dia, se está de noite. Mesmo assim de luz natural, porque luz de interior é muito fraca, né? Às vezes eu sinto a luz me esquentando, mas eu não tenho percepção luminosa dela. Agora está quente, só podia ser de uma luz, eu não estou produzindo todo esse calor. Mas não tem nenhum estímulo luminoso visualmente falando. E o processo da perda da visão é, sem dúvida, um processo que implica num luto. Tem perda, tem falta, tem um período de reorganização da vida. Nada do que eu fazia antes e do que eu fazia antes, de imediato, me ajudava logo que eu fiquei cega. Eu não conseguia fazer nada
daquele jeito que eu estava habituada a fazer. Toda vez que eu ia tentar fazer alguma coisa que eu estava mais acostumada a fazer, sei lá, são coisas tão assim, quando você toma banho, o sabonete cai, já era. Eu preferia pegar outro, abrir outro, do que ficar no banheiro procurando. Porque sabonete, você encosta o pé, ele escorrega para o outro lado. Aí você encosta, você escorrega para o outro lado. Quando eu fiquei cega, aquilo era uma agonia, porque eu não conseguia pegar o sabonete. É muito básico. Mas até eu entender a estratégia para prender o sabonete na parede, isso foi uma vida, sei lá. Então eu ia tomar banho com 3, 4 caixinhas de sabonete fechadas. Agarrava o sabonete assim, como se fosse a última coisa da minha vida para conseguir tomar um banho. São processos que vão acontecendo que às vezes são lentos. Assim, nessa fase de readaptação, de reorganizar o corpo, de construir um corpo que funcione a partir de uma outra lógica, que se oriente a partir de outros sentidos, um corpo que não seja mais tão visocêntrico, até que os sentidos se reorganizam e que você consegue levar a atenção para outros sentidos, isso demora. Eu vou te dizer que é um processo, na minha opinião, hoje, belíssimo. Eu, sem dúvida nenhuma, não sentiria as coisas que eu sinto hoje se eu não tivesse ficado cega. Talvez outras pessoas façam sem precisar ficar cega, mas eu não. Não fiz, não tinha feito até então, né? Então, esse processo de reorganização corporal, que é muito bonito, mas é também muito duro, muito difícil, muito sofrido, não sei se acaba. Sem dúvida, vai ficando menos doído, vai ficando menos desgastante, né? Você vai encontrando, vai construindo uma série de ferramentas, aí você vai ficando mais safo no negócio. Mas não acaba. Toda vez que eu preciso, por exemplo, fazer uma coisa num lugar novo, um lugar que eu nunca fui, eu fico, ai meu Deus, vai eu lá para aquele lugar que eu nunca fui, que saco, vai eu ficar perdida de novo, temporariamente, sem nenhuma referência espacial. Naquele momento eu não posso dizer, pronto, superei, agora não vou mais passar por isso. A gente passa por isso o tempo inteiro, né? Vai dependendo dos encontros que a gente vai tendo. E eu acho que aconteceu, sim, uma aceitação dessa deficiência, se a gente pensar a deficiência como uma outra forma de estar no mundo. Aí, sim, não é uma aceitação definitiva, mas está aqui. Respondi? Sim, em parte sim. Qual foi a parte? Eu também fiquei com essa sensação de que não foi tudo. A questão é que a gente vê que a pessoa já vai sofrendo, né? Ela relata, estou passando por isso. Aí você fala, sim, você tem uma deficiência e a solução para esse sofrimento é esse. Não é. Ou pode ser um auxílio. Não é. E aí ela fala, não, eu não quero, porque vai mostrar que eu sou deficiente. É porque e a aí deficiência... ela continua sofrendo, e às vezes até risco de vida. Também. Entendeu? Aí ela sai e fala assim, não, eu não quero, porque isso vai mostrar minha deficiência. Aí eu me privo de trabalhar. Aconteceu isso há pouco tempo com uma paciente que não conseguia... Ela trabalhava com beleza feminina e ela não ia mais nas reuniões. E as pessoas não tinham mais paciência com ela, porque tinham que ficar repetindo. E é cansativo, porque ela tinha uma perda profunda, então você tinha que elevar a voz. E cansava. E ela falou, não quero, eu tenho preconceito com esse tipo de aparelho. Eu não quero isso. Apesar de conversar e entender... E talvez, eu penso, né, que o aparelho ele resolveria uma questão da ordem da lesão, mas não da ordem subjetiva. O sofrimento não cessa. Isso realmente. O sofrimento, entende? Tem uma dimensão do sofrimento com a experiência da deficiência que é predominantemente subjetiva, porque é um corte na existência, para além da lesão, que já é uma marca muito profunda, porque muda a nossa vida nesse mundo,
tem, junto com a lesão, um corte na existência. Assim, você é uma pessoa que você não era antes. É como... É tipo chegar de novo, de outro jeito. É tipo assim, reseta e vai de novo. Tem algum nível de reset, sabe? Que é subjetivo. Então, assim, a gente pode oferecer todas as ferramentas, e talvez essa seja uma das nossas tarefas enquanto profissionais da saúde, oferecer isso, mas entendendo que isso poderia cuidar de uma parte desse sofrimento, mas tem uma outra parte que é profundamente subjetiva, porque a experiência entendida, a deficiência entendida como uma outra forma de estar no mundo, implica numa outra constituição de subjetividade, numa outra formação de si. E tem uma perda de si aí, de um si que tinha até outro dia e agora não tem mais. Tem luto. E tem que fazer o luto. Como qualquer outro luto, né? Quanto mais a gente evita, mais prolongado ele vai ficando. Quanto mais a gente resiste, menos a gente consegue passar por ele. Mas não dá para seguir sem ele também. Não dá. Eu acho que, sem dúvida, é diferente para quem já nasce com a deficiência, mas tem um mundo lembrando para você, desde que você chega, às vezes, antes de você chegar, que você não é bem-vindo, que aquela organização corporal ela não é bacana. Está vindo aí aquele incapaz, está vindo aí aquele que eu não sei cuidar, está vindo aí aquele que eu não queria que fosse como é. E isso implica num luto também. A criança, porque quando uma criança chega assim, ela já chega num luto de quem estava. Quem estava não está recebendo quem está chegando, está recebendo aquele que perdeu. A gente não está recebendo aquele que a gente queria receber, a gente está recebendo aquele que a gente não queria que viesse. Mas que vai fazer o quê, né? Então, o mundo não deixa a gente esquecer disso, sabe? Então, claro que são condições muito distintas, mas a mensagem é muito a mesma. Então, por exemplo, a gente não tem... a gente não vê, assim, quando a gente engravida, não fica uma pessoa... A gente não vê as mulheres, pais, familiares dizendo... Gente, se vier com deficiência, é isso. Se for menino, menina ou cego, tanto faz. Não. Pelo contrário. Se você falar isso, você é muito mal visto pela sociedade. Também, mas acontece que, genuinamente, a gente não deseja isso. E não estou dizendo que é para desejar. Não estou dizendo que faz mal quem não deseja. Mas que é uma condição que não está na ordem do quanto a gente espera. Do que a gente espera, do que a gente deseja aqui. Mas a deficiência é uma condição identitária que a gente evita. Quando eu escuto coisas como: nossa, se fosse eu que tivesse ficado cego, eu morreria, não ia aguentar, não. Então, está dizendo o quê? Que para aguentar sofrimento eu aguento mais. O que é isso? Então, assim, não, eu preferiria... Porque tem também algumas pessoas que fazem uma escala das deficiências mais desejáveis. Não, se fosse para escolher, eu certamente preferiria ficar na cadeira de rodas do que sem ver. Porque sem ver não dá. Como se alguma coisa desse. A gente vai criando uma relação escalonada de quais são as condições, e aí que está. Quando a gente faz isso, não tem a ver com o fato de a gente querer dizer quais são as condições que a gente aceita. Mas isso implica nas condições que a gente não aceita. Quando a gente diz, a gente nunca escolhe o que a gente quer. A gente escolhe, deixa lá o que a gente marca o que a gente não quer de jeito nenhum. Os outros, se vier, eu acho que eu não morreria. Eu acho que daria para conviver, mas não é porque eu
desejo aquilo para a minha vida. Então, tem uma relação com a deficiência que está ainda na lógica do extermínio. A deficiência é uma condição que ainda opera na lógica do extermínio, daquilo que deve ser exterminado. Oi? Também fazia, mas de muitas formas e tempos históricos a gente extermina a diferença. Então, vejam bem, hoje, no Brasil, nós somos um dos países que mais violenta mulheres no mundo. Dessas mulheres violentadas, a maioria delas sexualmente, as mulheres mais violentadas são as mulheres com deficiência. As mulheres surdas, porque não tem como gritar, ninguém escutaria. As mulheres cegas, porque não consegue, e ainda tem o porquê. Porque não conseguiriam identificar o rosto dos agressores. As mulheres com deficiência física, porque não conseguiriam correr. Então, a gente, dentro da categoria mulher absolutamente oprimida, a gente tem as mulheres mais oprimidas por uma condição de deficiência. Rola uma lista que fica muito perto das mulheres menos humanas. As mulheres com deficiência intelectual, então, nem se fale. Tem aí um indicativo de vulnerabilidade, mas, vejam bem, não é um indicativo de vulnerabilidade por conta da existência daquela lesão, mas é pelo modo como a deficiência é apropriada e organizada socialmente. A vulnerabilidade não está necessariamente nos nossos corpos. Nasci hoje vulnerável à violência e pronto, porque nasci. Nasci deficiente, nasci vulnerável à violência, porque tem um contexto que não respeita e me vê de uma forma menos humana e menos digna de ser respeitada. A vulnerabilidade também é constituída aí pelo encontro. Não nasço vulnerável em mim. Tem uma organização social que me torna vulnerável com essas condições corporais, nessa condição de existência. E isso diz do que a gente considera que pode oprimir, torturar, matar, e os que são mais dignos de viver. Tem uma seleção dos que devem morrer, ficar lá de um lado, que não precisa nem ser necessariamente a morte, mas os que vão ser oprimidos, e do lado os que vão viver, com algum nível de dignidade. Qual é a maior luta nossa, pessoas com deficiência até hoje? É uma luta para sermos reconhecidos como pessoas de direito. Vocês têm ideia do que é até hoje a gente está lutando para ser reconhecido como pessoas de direito? Porque isso ainda não está garantido. A todo momento, a gente tem o nosso reconhecimento de pessoas de direito atacado. Isso não é um estatuto que a gente perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde aqui, ganha ali, perdeu ali de novo. Ainda escorrega. Não, no entanto, a gente precisa andar com uma série de leis no celular, na bolsa, impressa, cartão, plastificado, para dizer que, olha, mas eu tenho esse direito aqui, está escrito aqui, você está lendo? Você está prestando atenção? Você entendeu? Está aqui, Tem que apresentar um papel, porque aqui no reconhecimento da relação nem sempre vai. O mediador da palestra se ergue com o microfone na mão. Gente querida, são 9h30. A gente tinha planejado para terminar mais ou menos por esse horário. Eu queria saber se nós temos muitas perguntas ainda. Eu vou ver com Camila o que ela acha da gente
de repente deixar mais 2 ou 3 para a gente começar a amarrar. Pode ser? Então, uma aqui, 2, 3 perguntas e a gente finaliza então. Camila, você falou assim, brincando, se pudesse escolher a deficiência, você preferiria ser cadeirante. Não, foi só um exemplo. Não, deu um Mas exemplo, sim, falei, um exemplo. falei. Eu estou fazendo essa interferência porque eu estou lidando com uma situação, eu sou perito da Justiça do Trabalho há 30 anos, e estou agora terminando um laudo de uma pessoa de 35 anos, jovem, noivo, casamento marcado, subgerente de uma rede de supermercado, e que está sofrendo muito porque sofreu um acidente e ficou tetraplégico. E eu estou ouvindo as pessoas dizerem, eu nasci, os casos, né? Pessoas que nasceram deficientes, outros adquiriram. E esse foi subitamente. E o que mais me choca é que no Brasil nós temos cerca de 13 mil, 14 mil notificações de acidentes do trabalho por ano, com 6 mil a 8 mil incapacitantes. Estes incapacitantes, para mim, eles já estão oprimidos, estão alijados da sociedade, porque é uma moça que perde a mão, o outro rapaz que perdeu também a mão, o outro perdeu o braço, e alguns rapazes, por exemplo, que pelo menos 3 eram músicos na igreja, tecladistas, guitarristas, e eu não vejo diferença destes para aqueles que nascem com deficiência. Mas o que eu quero fechar, o meu ponto de vista, é que eu acho que o Estado, ele cria o deficiente, ele é o primeiro opressor. É isso que eu quero fechar. Certamente. Eu concordo com você. A gente tem uma série de lógicas, né? Porque quando a gente fala das concepções de deficiência, não é que elas ficam flutuando por aí e a gente vai encontrando com elas só a nível relacional. Elas operam em leis, em papéis que a gente precisa preencher e que depois que a gente preenche, dá um resultado final que diz, está fora, está dentro, está fora, está dentro. É claro que isso vem de um pensamento da deficiência a partir de um saber médico. A partir de um saber médico que individualiza, que coloca o problema naquele corpo, que responsabiliza aquela pessoa por aquilo, porque a gente sabe que tudo bem. Talvez a pessoa não fizesse o mesmo trabalho, dependendo das mudanças das condições corporais, mas a gente sabe que a vida insiste em seguir e que a pessoa vai criar, o corpo vai criar, tem estratégia, se não for para aquilo é para alguma outra coisa. Só que quando a gente marca um determinado corpo como incapacitante para o trabalho, às vezes esse corpo escuta isso como incapacitante para o trabalho e acabou. A questão é, como se recriar ouvindo isso a seu próprio respeito? De onde conseguir se mover, como conseguir se mover na direção da construção de outras possibilidades, quando, de novo, o documento que a gente recebe é incapaz? É um estigma, sim, é absolutamente estigmatizante. Mas é uma lógica também que passa aí por uma relação com o Estado, com o poder, com papéis, leis, documentos, orientações. Da plateia, uma mulher faz uma pergunta. Ou falta deles, claro. Camila, eu sou Rose Marli, também sou psicóloga, estudei na FAMAT também. E eu queria saber se, no caso
no seu caso, tem a condição de um transplante. E outra coisa, esse mês agora passado, eu comecei a ter um problema de visão, entendeu? Desculpa. E coceira nos olhos, e tive descolamento de vítreo, fui ao médico e tal. Quando foi agora esse mês passado, eu fiz um exame específico que o médico pediu e eu estou com córnea gutata. Eu fiquei assim, falei, o que é isso? Eu vou ficar cega? Uhum. Ele disse, amenizando que isso pode acontecer. Eu, ao invés de ter 2.000 células nos 2 olhos, eu tenho 600 células. E eu estou querendo te dizer que eu tenho 63 anos. O quão forte é você receber uma notícia dessas. Entendeu? Uhum. E eu perguntei a ele se tinha possibilidade de cirurgia. Ele disse que sim. Uhum. Que tem um médico lá no hospital que ele recomenda, falou o nome e tudo. Então, eu fiquei imaginando, vislumbrando um futuro, não sei se próximo ou distante, cega. Uhum. Então, a pergunta é, você teve ou tem a chance desse transplante, de uma cirurgia, ou não tem? E outra coisa que também eu estou trabalhando comigo é a aceitação, tá, de um dia não enxergar mais. Uhum. Até porque nós que somos dessa área da saúde mental, sabemos o quanto isso mexe, né, emocionalmente com a gente, querendo ou não querendo. É isso. Então, eu nunca tive a chance de um transplante. A gente não tem, né, um transplante de retina. Não tem cirurgia que se faça na retina. Tem aí algumas possibilidades de pesquisas com células-tronco e alguns investimentos nessa direção. Nada muito concretizado também, mas ainda a nível de pesquisas. Então, a discussão de um transplante nunca apareceu, de uma cirurgia, de um transplante, nunca fez parte do meu encontro com a cegueira, né? Nunca tive muito o que fazer a nível de recursos médicos. Mas, sem dúvida, você tem toda a razão. Um anúncio desses é um anúncio absolutamente angustiante, perturbador, principalmente porque nos relacionamos com a deficiência como nos relacionamos. E principalmente porque a gente vive num mundo que não é sensível a esse tipo de questão. Então, em determinados momentos da vida da gente, o encontro com a deficiência é um encontro absolutamente estigmatizante, é um encontro absolutamente opressor, é um encontro com um mundo que não é acolhedor, um mundo que não é afetuoso, que não tem estratégias acolhedoras, que não vai ter nenhuma sensibilidade para lidar com as necessidades específicas. Não vai. Então, é absolutamente sofrido e angustiante o anúncio desse encontro. Isso é muito real. Porque quando eu falo, né, sobre todas essas concepções da deficiência, elas não são históricas porque estão lá atrás, elas estão operando e fazendo a nossa vida hoje, né? Que eu escuto que eu sou incapaz é hoje. Não foi lá 100 anos atrás que as pessoas com deficiência escutaram. Não. Na hora que eu sair daqui, que eu tiver que chamar um Uber, eu vou ter que mandar uma mensagem para ele avisando que tem um cão-guia. E aí 5 podem cancelar. E se eu estivesse sozinha? Eu ia ficar sozinha no meio-fio.
tentando chamar Uber, que vai dizer, não, não levo. Procura um carro adaptado. O que é carro adaptado para carregar um cão-guia? Outro dia o outro me disse isso. Pelo amor, o que é um carro adaptado para levar um cão-guia, gente? O que está na cabeça dessa criatura que me respondeu isso? No auge da chuva, eu tinha hora para chegar no trabalho. Ah, procura um carro adaptado. A cidade alagada, que carro adaptado? Isso significa não vai sair de casa. Não vai. Eu nunca imaginei na minha vida que andar de metrô, de ônibus, fosse ser menos desgastante do que chamar um Uber. Sei lá, eu só chamo Uber assim, porque eu estou em Niterói e vou para o Rio. Porque senão, se tivesse um metrô aqui que me deixasse do outro lado do metrô, eu ia de metrô, eu ia de trem, eu ia de barco, mas não ia de Uber. Porque é o tempo inteiro. Não, 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 não. E aí, a gente ainda lida, em algumas circunstâncias, com pessoas que dizem que as pessoas com deficiência são muito agressivas. Muito agressivas as pessoas com deficiência, sabe? Você chega para ajudar, já leva um coice. É não de cima e embaixo. É não 7 horas da manhã, é não 8 horas da manhã, é não 9, não 10. Aí vem tentar passar a mão no cão-guia meio-dia. Não. Ah, mas só um pouquinho pode, né? Você que não deixa. Deve ser. Ciúmes. Puro ciúmes. Que é meu. Não pega, não. Aí as pessoas ficam, nossa, mas não precisava ser tão grossa. Como se as pessoas com deficiência ainda tivessem que suportar toda a sorte de comentários que querem fazer com as nossas vidas, com os nossos corpos, com as nossas tecnologias assistivas, muito agressivas, essas pessoas. Chega num lugar sem acessibilidade e reclama. Nossa, mas você não precisava reclamar tanto, era só... Ah, tá, não precisava reclamar tanto. As pessoas com deficiência militantes, né, que ficam ali em cima, são consideradas chatas. Aquelas pessoas que já não basta ter deficiência, ainda está reclamando. Pelo amor de Deus, já basta ter deficiência, já é esse negócio estranho aí, agora senta e fica quieta, não chama tanta atenção também, né? Bastasse entrar com o cachorro, ainda tem que reclamar que o segurança barrou. Tá bom. Tá. Camila, meu nome é Marta, e você acredita que em outros países ditos, né, de primeiro mundo, talvez a deficiência ou o deficiente ele é melhor tratado? Enfim, o que você pode falar sobre isso? Olha, é claro que tem, né? Cada lugar, cada território tem as condições que definem um pouco como isso vai ser tratado. A deficiência ela não é uma categoria separada de outras categorias, né? Então a gente tem a relação do atravessamento da deficiência com classe econômica, com raça, com gênero. E aí cada território trata dessas questões e tem condições distintas com relação a essas questões. Mas, então, assim, diferente em algum nível eu não sei o quanto é melhor. É claro que, assim, a nível estatístico, a gente tem países na Europa que não tem o índice de estupro de mulheres com deficiência que a gente tem aqui. Então, assim, já é melhor do que aqui. Mas tem uma luta que une, né, todos esses territórios, que é pela desmedicalização da deficiência. A inserção da deficiência como uma categoria social
é uma luta que nos une em diferentes países, continentes, territórios. Isso sim. Isso sim. Isso é mais global. Da plateia, uma mulher faz uma pergunta. Então, eu sou uma mulher com deficiência, eu sou amputada do membro inferior direito. E uma questão que me ronda muito é que, a partir do momento que eu me identifico como uma mulher com deficiência e levanto essa bandeira, eu vejo saltar do imaginário da pena para o imaginário do super-herói. Yeah. E isso é uma questão que acaba me travando, às vezes, na hora de me identificar uma mulher como deficiência, porque eu me vejo caindo num outro estereótipo. Uhum. Você se vê caindo ou as pessoas fazem isso, né? Porque são duas coisas diferentes. A gente pode, invariavelmente, se olhar, se ver nesse lugar e, ao mesmo tempo, ser vista desse lugar, né? E, sem dúvida, essa perspectiva da superação, e isso é muito importante da gente poder discutir também, o quanto ela está relacionada com uma baixa expectativa com relação às pessoas com deficiência. O quanto a lógica da superação tem a ver com o quanto eu não esperava que você fosse capaz. O quanto eu não esperava que você, com isso aí tudo que te faz uma pessoa com deficiência, falasse, estudasse, trabalhasse, militasse. Então, tem uma lógica aí, entre o coitadinho e o super-herói, a gente tem o mesmo fio condutor, né? São lados opostos da mesma moeda, porque a lógica da superação também individualiza, também responsabiliza a gente, ou, por vezes, a gente escuta assim, pô, mas você é tão forte, você vai cair agora? Não, mas você é guerreira, vamos lá, levanta, não cai não. Como se a gente não tivesse motivos para cair. Como se tivesse tudo muito arrumado e a gente tivesse, assim, às vezes, cansando, porque a gente é fraca. Não vai enfraquecer agora, não. Ainda faz parte desse pensamento mais biológico da coisa, mais individualizante da coisa, sabe? E sabe o que eu penso também sobre a lógica da superação? Que a superação, que pelo menos quando as pessoas sem deficiência nos veem dessa forma, elas nos usam para benefício próprio. Elas usam os nossos corpos e elas usam as nossas lesões para elas levantarem da cama e irem fazer uma coisa que elas viram uma pessoa amputada fazendo. Para elas saírem de casa todo dia de manhã agradecendo porque veem. Para elas agradecerem porque andam. Para elas agradecerem porque escutam. A lógica da superação não nos serve. A lógica da superação serve às pessoas sem deficiência que se apropriam dos nossos corpos. Tem uma mulher com deficiência que se chama Estelle Young e ela chama isso de pornô deficiente. Porque você usa o corpo de uma pessoa em prol dos seus desejos, das suas necessidades, desconsiderando que ali é uma vida. Então, pegam os nossos corpos, pegam as nossas lesões e usam como querem. E a gente não pode cair. Porque se estão sustentando o que estão sustentando a nosso custo, se a gente cai... Já ouvi muito isso, mas se você cair, cai todo mundo. Eu falei, nossa, então eu devia ter caído antes, eu não sabia que eu estava segurando tanta gente. Que é isso? Podiam ter avisado antes, né? Vamos trabalhar com honestidade. Agora eu trabalho assim, quantos tem nas minhas costas? Vou escolher se eu quero levar alguém ou não. Mas é uma lógica muito pornográfica nesse sentido, da apropriação e da objetificação dos corpos deficientes em uso próprio. E não é porque gostam da gente, acham que a gente faz e acontece, não. Mas isso é realmente muito destruidor também. E como cala, né? É porque você quer mostrar o seu lado e mostrar, tipo, não, mostrar a sua vivência. Mas aí tem sempre alguém usando a sua vivência como parâmetro para tudo. E aí eu fico, cara, tira você da minha existência, tá ligado? Você não tem nada a ver com isso. Uhum. Eu tô existindo para mim. Uhum. Sim.
Sim. Esse, na verdade, é um lugar solitário também, né? Esse lugar da superação. A sociedade acaba empurrando quem está superando também para esse lugar, fica lá sozinho, né? Sai dessa questão da rede, dessa compreensão da sociedade, trabalhar como um todo para todos, né? Nesse sentido, né? Também é absolutamente solitário, é individualizante, né? É muito individualizante nesse sentido. E é muito objetificante. É assim, sabe essa deficiência aí que eu não gosto, que eu não quero para mim, com a qual eu não quero me relacionar, da qual eu quero distância? Estátua. Para aí, nesse formato de superação que eu vou usar. Vou usar para agradecer o quanto eu não tenho, o quanto eu não sou, o quanto eu sou abençoado por não ter. Eu agradeço por não existir nesse corpo que é o seu. Eu agradeço por não ser você. Eu falo todas as manhãs, levanta e vai porque você não é ela. E muitas vezes, né, colocar a gente como super-herói implica em não nos ouvir verdadeiramente. A gente está falando uma coisa, a pessoa está falando... A gente fala, mas o que é isso, gente? Às vezes a gente está reivindicando alguma coisa, a pessoa fala, mas é maravilhosa. Você fica assim, ih, não ouviu. Não ouviu. Não colou. Não vai pegar. Aí você tenta de novo, aí você fica, nossa, mas olha que espetáculo. Você fica, ih, não vai dar para falar hoje. Não vai dar. E tem dias e espaços onde a gente não consegue se colocar, porque não sai disso. Ou fica todo mundo chorando com o que a gente fala, muito, coitado, nossa, quanto sofrimento. Ou fica um espetáculo. E aí você fala, aqui hoje... E é sempre um lugar assim, ou abaixo ou em cima. No mesmo nível, nunca estamos. num lugar que era esperado de você chegar, já que no meio aquele problema foi resolvido para você. Sim. Isso tem a ver com que eu e uma amiga conversávamos hoje de manhã, uma amiga surda. Eu convidei ela para ir num espetáculo de música comigo porque tinha intérprete. Nossa, sabe quando o arrependimento mata, envergonha, humilha? Foi hoje. Chegamos, o negócio estava lotado, eu falei, nossa, vamos relaxar, ouvir música a manhã inteira, tem intérprete, tem audiodescrição, tem tudo. Aí o intérprete começou e ela começou assim, não tô ouvindo nada, não estou entendendo nada. Eu falei, meu Deus, mas o que está faltando, Ildete? Olha lá o intérprete, Ildete, relaxe, aproveita. Quem disse que isso garante que ela tenha acesso à experiência da música? Quem garante? O intérprete não garante a experiência vibratória. O intérprete não garante a experiência. Aí eu fui lembrar que o intérprete não garantia. 10 minutos depois que o espetáculo começou, eu falei, a gente pode ir embora. Não tem problema. Não, vamos ficar. Eu falei, meu Deus, mas vai demorar 1h40. Vamos embora, vamos fazer outra coisa. Não, vamos ficar, eu fico com a parte do intérprete. Mas ali eu reduzi. Ali eu disse, o intérprete resolve. Aí ela pode seguir. Não. Ali foi um exemplo tipo do aparelho auditivo. Pega o aparelho que resolve. Não. O intérprete resolve uma parte, o aparelho resolve uma parte, a audiodescrição resolve uma parte, mas não resolve tudo, porque tem coisa que não é resolvível. A existência a gente não resolve. Tem uma coisa que eu detesto, me desculpem se alguém aqui já fez, é uma posição absolutamente particular, mas eu detesto quando vão fazer alguma sensibilização em torno do tema da deficiência e vendam as pessoas, e colocam as pessoas sentadas nas cadeiras de roda,
e colocam as pessoas para andar de bengala no meio da rua esburacada, com o olho fechado, para elas entenderem a dificuldade da deficiência. E eu costumo dizer que a deficiência, ela não está em não ver, não andar, não ouvir, mas essa condição está em não poder tirar a venda e voltar a ver, não poder tirar a cadeira e voltar a andar, não poder voltar a ouvir. Porque se todo mundo aqui, um dia a gente combinar, não vamos ver, não vamos ver. Mas aí no dia seguinte, alguém vai voltar a ver e alguém não. Então, essa é uma experiência que eu acho muito delicada. Primeiro, porque ela reafirma um lugar da falta, da dificuldade, do sofrimento, da superação. E segundo, porque usam as nossas experiências em benefício próprio, que não é o nosso. O mediador se ergue e pega o microfone. E às vezes em detrimento de vocês. E às vezes em detrimento da gente. Ele olha para Camila e sorri. Camila, muito obrigado. Obrigada, gente. Recursos de acessibilidade. Financiamento FAPERJ. Realização BRDN. Idealização Grupos de Pesquisa Pesquisar com. Perceber sem ver. Universidade Federal Fluminense. Curadoria Leandro Marques. Produção Gabriela Machado e Leandro Marques. Assistente de produção Claudelise Nunes. Palestrante Camila Araújo Alves. Arte e divulgação Gabriela Machado. Gravação de áudio Eber Ribeiro. Edição de vídeo Eber Ribeiro. Filmagem Gabriela Machado e Karine Marques. Realização Igreja Presbiteriana Betânia Litorânea.